Diniz, hein? Dito isso, já chegou. É que, como É eu falei, rápido, o futebol né? brasileiro é dinâmico. Né? Agora, Deu nem 24 horas. Você falou, ao momento, não teve nem esses jogos de Libertadores. Já vai chegar com o jogo de Libertadores no meio do caminho. Já vai chegar. Né? Não tem nem conversa. Já vai estar no banco, provavelmente, pelo que a gente leu aqui de notícia. Já vai estar no banco. Foi o também André Rizek quem deu a notícia lá no Seleção Sport TV. O Corinthians ainda não confirmou. A produção, se rolar alguma coisa, aí o Corinthians tweetar, vai avisar. Mas, né, tudo indica, né? Já tudo tá indica, né, que encaminhado. é o cara. Cara, o Corinthians estava entre Tite e Diniz ontem, né? Foi tudo rápido. O cara mal foi demitido, aí já tinham 2, aí eu tava pensando sobre isso. Eu vim falar sobre isso aqui hoje, né? Diniz ou Tite, tal. Além da escolha pessoal, o que você prefere se você fosse ter um time? Não vou nem entrar nesse mérito. Tô Conhecendo o Conrado, já sabemos da resposta. Não tô nem falando desse mérito. Não, eu prefiro 1000 vezes mais o Diniz, a forma de enxergar o futebol. Mas isso não quer dizer que um é melhor, outro é pior, enfim, depende do time. Agora, pensando o time do Corinthians, eu acho que a escolha certa foi o Diniz, entre os dois. Os dois vêm de trabalhos ruins, né? Que não saíram bem, de torcedor reclamando, de time jogando mal, enfim. Eu acho que no caso do Tite é pior, porque tem mais time. Você pegou o time que era o terceiro colocado, que ainda contratou o Gerson para você. Nesse sentido, eu acho que é pior ainda. Também, acho. A expectativa era muito mais alta, né? Agora, o Vasco chegou na final, chegou na final de Copa do Brasil, mas com o Diniz, né? Mas a expectativa não era alta do Vasco jogar tão bem, mas, enfim, mesmo assim, foi muito mal. Mas analisando o elenco do Corinthians, eu acho que tem mais a ver com o Diniz. O Tite, eu acho que, inclusive, ele teve esse problema no Cruzeiro, tá? Faltando pontas. Como é que ele gosta de falar? Os extremos desequilibrantes. Ele está sendo os extremos desequilibrantes dele, que ele gosta de jogar com o ponta. Inclusive, a gente tem aqui um programa Cebolinha, né? Crise dos Meias no futebol brasileiro. Se você quiser assistir, depois você dá uma olhada, depois que acabar a live. Levar o Cebolinha pro Cruzeiro. Pois é. Eu acho que isso faltou para ele no Cruzeiro, o jeito que ele gosta de jogar. O Cruzeiro tem alguns pontos, mas ninguém que funcionou lá. O Wanderson ainda não funcionou, o Arroio ainda não funcionou. Quem mais tem lá? O Sinisterra ainda não funcionou, sim. Marquinhos. Ano passado acho até que o Wanderson foi bem, mas enfim, eu concordo com você. Não, né? O Christian joga aberto porque não tem os caras que decidem por lá. Mas enfim. E o Corinthians vem jogando com 2 atacantes, que eu acho maravilhoso. Yuri Alberto funcionando junto com o Memphis Depay. O Tite não é um cara acostumado a jogar dessa forma. E aí nem tem os pontas, né? Eu acho que o Corinthians nem tem esses jogadores no elenco. Vai pensar quem é? O Vitinho, pode ser, mas nem o Vitinho não é ponta. Então eu acho que tem mais a ver com o Diniz e jogadores no meio campo. Isso tem uma expectativa alta. O André, que é jovem, o Bidon, que é jovem, jogadores que gostam de ter a bola, o próprio Carrilho, que ainda está lá. O Alan viveu um grande Ranieri, momento sabe, no bem Fluminense. lembrado, o Alan viveu. São jogadores que gostam de ter a bola e gostam de jogar. Aí você vai mais para frente, o Garro, Depay, aí vai chegar no Yuri Alberto. Eu acho que casa mais com as características, principalmente na parte ofensiva, né? Quando o time tiver a bola, com o Diniz. Eu tenho uma expectativa muito alta dele fazer, que uma coisa eu acho que não dá para tirar do Diniz, o que ele fez a carreira dele toda, que é potencializar grandes jogadores. A gente viu agora o Gabriel Sara, foi convocado para a seleção brasileira, foi dar entrevista, estava falando do Diniz. O próprio Ryan quando foi no falou, São né? Paulo. O Ryan falou, o Bruno Guimarães, que é titular da seleção brasileira, fala dele, o André, que já passou no Fluminense, passou também pelo Diniz. São vários jogadores assim que cresceram muito também com o Diniz. Né? O Martinelli, que ainda está no Fluminense agora, tem a ver também com a passagem dele. É claro que todos esses jogadores, né, eles individualmente, que jogam muito bem. Não foi o Diniz que ensinou ninguém a jogar bola. Mas eu acho que ele faz um trabalho assim muito bom. Eu espero um crescimento muito grande do André. Tem um problema e Bidon, grande aí. O Corinthians, projeção de Corinthians para o resto do ano. Isso, enfim, não estamos tirando do nada. A gente acompanha o noticiário, sabe que o Corinthians precisa vender, já tem até notícias sobre venda encaminhada do André, e que no meio do ano o Corinthians vai precisar vender alguns jogadores. Então, não é o vender, famoso né? não exemplo, se apegue, Diniz. Não se apegue. o O Memphis Conrado pode ir acabou de embora. citar o Memphis aqui como dupla ali na frente. A gente não faz ideia se o Memphis vai ficar depois da Copa, se o contrato dele vai ser renovado. A tendência é até que não, né? Assim, pelo que a gente vem vendo de notícia. Eu acho mais problemático perder, e que é natural, porque tem como fazer mais dinheiro com o Bidon e André. Claro. Então, Você imagina o time, né? Imagina o time com os dois. Já. E o Conrado estava falando aqui em relação a como o Diniz potencializou vários jogadores. A grande maioria deles, eu acho que o Diniz trabalha muito bem isso, ele pegou jovem, né? São jogadores jovens que estão começando ali, o Diniz realmente catapulta a carreira desses caras. Eu tenho uma expectativa muito grande, se ficarem, obviamente, com o Bidon e André.
com o Diniz. Porque eu acho que, principalmente o Bidon, que tem um pouquinho mais de qualidade, pode ser um desses meias que surge no meio de uma crise, que a gente tá doido atrás. Cara, eu tenho muita expectativa de como que o Bidon pode crescer de rendimento nas mãos do Fernando Diniz. Acho que pra mim é o que eu vou mais ficar de olho no Corinthians daqui pra frente. O Bidon, inclusive, que sendo muito elogiado, e tem que ser mesmo desde o ano passado, mas ele segue junto com o time do Corinthians, tá? Não tá bem. Alguns grandes jogos, depois você nem ouve falar que o Bidon tá jogando. Ele segue junto com... Aí, é claro, entra que o no último jogo contra o Fluminense no Maracanã, inclusive, ele perdeu algumas posses. Nem fora da bola do gol, foi lá na frente. Mas eu falando assim, no meio de campo mesmo, ele tentando organizar, e o Martinelli chegando na frente, o Hércules chegando na frente, dando trombada, e perdeu várias posses nesse sentido, principalmente em duelo físico. Então, claro que faz parte da idade, faz parte também do coletivo. O torcedor corintiano, se estiver vendo, já vai falar, mas também o Dorival botou ele para jogar de ponta direita. Concordo, tem a ver com isso também, tem a ver com o Dorival, mas o que eu quero trazer aqui é que, de repente, o Diniz tem um desafio de dar uma sequência para esses caras. Não é nem a palavra, não é nem sequência, me ajuda aí, vocês costumam me ajudar com as palavras. Não é estabilidade, quando o cara joga bem várias vezes. Regularidade. Uma regularidade, uma constância. Muito obrigado. Valeu, Aurélio. Péssimo de o recorte do quadrado mágico, eu já te salvei algumas vezes. Prepara o compilado aí. No final do ano a gente vai pegar então, todos. eu acho que o Diniz, o objetivo dele é dar uma constância para esses caras, uma regularidade. Eles se firmarem como grandes meio-campistas, que isso passa por jogar bem vários jogos. E aí vai ser um dos trabalhos dele. Claro, vai ter muito trabalho, não vai fácil, não vai ser. Eu tô, assim, um pouco curioso, até reticente com essa chegada do Diniz no Corinthians. Eu já falei aqui no programa, em alguns momentos, que eu achava o trabalho do Diniz no Vasco um trabalho ruim. Desde a final da Copa do Brasil, eu já achava um trabalho ruim. Se eu fosse a diretoria do Vasco, não teria renovado o trabalho para esse ano. Inclusive, acho que é um dos problemas que a gente vai falar daqui a pouco, sobre a avaliação de trabalho. Mas isso não quer dizer que o Diniz também não tem os méritos e capacidade. O trabalho dele no Fluminense, por exemplo, foi um trabalho maravilhoso, um trabalho muito bom. Algumas preocupações e algumas coisas que vocês falam muito do positivo, né? Bidon e André, como ele pode potencializar, jogar com dupla. Isso eu acho que realmente pode casar. Só antes de você entrar no negativo, o Pedro Rafael aqui no chat lembrou também do Matheus Pereira, que é um cara que pode também ser muito potencializado dentro com o Diniz. Bem lembrado. E assim, mas eu tenho algumas preocupações. Os times do Diniz, e aí até o próprio Fluminense, maravilhoso, campeão da Libertadores, tinha muitos problemas de transição defensiva, e é uma coisa que ele ainda não conseguiu. Ele não conseguiu, mas os times dele apresentam sempre o mesmo problema. Não é a especialidade dele. Não é a especialidade. Não é a especialidade no Vasco dele. isso aconteceu também muitas vezes. Tudo bem, o elenco era pior, o time era pior, mas acontecia, né? Via uma dificuldade de solucionar. Então, esse time do Corinthians também, para tomar contra-ataque como esse aí, né, que ontem já tomou um gol de contra-ataque, segundo o Inter, foi muito bem o Bernabé, inclusive, na jogada, mas tomou um gol de contra-ataque. Como é que vai ser o Diniz tentando resolver isso com esses caras que também não têm essa disposição tanta para voltar? Né? O Memphis, o Yuri. O Yuri tem. Né? Não para voltar, para pressionar. Mas para voltar não é também muita dele, até porque nem tem que ser. Que era o problema que o Dorival tinha para colocar o Garro também. Exato, o Garro. Então, assim, como é que vai ser isso? Como é que vai ser esse encaixe, pensando quando o time perde a bola? Né? A gente pensa no Diniz, a gente pensa no time com a bola, o time que se aglomera, que toca muitos passes. Segundo, Conrado falou sobre o time do Diniz não ter os pontinhas, né? Mas o último trabalho dele no Vasco, em determinado momento, era a bola no Andrés Gomes e vamos ver o que sai do pé dele. Porque não tinha muito para onde correr, né? Ou ele também não teve capacidade de ter essa potencialização com outros jogadores. Então, e o terceiro, que ele novamente, pela terceira vez, vai encontrar um goleiro que não tem essa capacidade de construção tão aflorada no seu jogo. E a gente sabe que o goleiro é peça importante dos trabalhos do Diniz. Ele tem muito isso, e eu acho que isso pode ser muito bom para o Hugo Souza. Eu acho que ter o Diniz como treinador pode ser muito bom para o Hugo Souza, que ainda é um jovem, ainda pode evoluir nesse quesito. Hoje o Fábio joga com o pé. Ok. Bem. Hoje o Fábio joga com o pé bem. Inclusive está jogando com o Zubeldia, o Fábio é muito utilizado na construção. Mérito do Diniz. Não, o Fábio era terrível. É mérito do Diniz. O Diniz apostou, correu o risco, comprou o risco. Errou várias vezes. Errou, tomou gol e continuou mantendo. Isso o Diniz tem um mérito muito bem. Ele tem convicção no que ele faz. O jogador que trabalha com ele sempre ele é encorajado a fazer. E é por isso que os goleiros estimulado a fazer. E é por isso que os goleiros melhoram, cara. O Hugo melhorou. O Cássio não deu tempo, né? Eu falo que é o terceiro. O Cássio eu acho que não deu tempo, porque o Cruzeiro ele ficou muito pouco tempo.
O trabalho dele começou, acho que não durou nem 3 meses. Ele chegou a virar o ano, mas já estava fadado. Enfim, isso pode ser muito bom pro Hugo, que é um goleiro jovem, que está sendo convocado para a seleção brasileira e que tem no jogo com os pés um fator limitante. Todo mundo sabe disso. Inclusive, ontem o próprio Hugo correu alguns riscos também de perder bola. O Bernabé quase roubou uma bola do pé Teve dele. um que ele deu um carrinho que eu falei, mais um Então, pouquinho assim, apenas. Algumas preocupações, mas também alguns pontos que, cara, se tem alguém que pode extrair isso e que pode fazer esse time melhorar de alguma forma, pode ser o Diniz. A melhor notícia para o Hugo Souza, além dessa aí que você falou que ele ajuda os goleiros a melhorarem com os pés, dá confiança, é que jogo como ele parou de falhar com o pé agora. Nenhuma falha agora é do Hugo. Agora todas as falhas são do Fernando Diniz. Os times que ele passa, eu fico revoltado com isso. Todos os goleiros falham, toda a bola recuada para goleiro em todos os times e ninguém fala nada de técnico, igual ontem. Se você achar alguém falando ontem que o estilo de jogo do Dorival, alguma coisa Dorival teve a ver com as 3 falhas dele na saída de bola, eu dou um Kinder Ovo pra vocês, do grande, agora de passe. Tá caro, hein? Tá caro, exatamente. Tem um rolando cara aí que não é seu, você tá Pois falando é. no nome de quem? Não, por isso que eu falei, vou dar um maior, não essa miserinha que você trouxe aí, vou dar um grande. Porque agora as falhas são todas do Diniz, né? E eu acho totalmente errado. Eu tô fazendo uma ironia. A gente tá vendo aí agora o lance, ó. Se fosse, iam falar que é o Diniz que manda. Cara, isso aí é a escolha do jogador, gente. Vamos parar com isso. Quando várias vezes a bola volta, aí o time tenta sair jogando, claro, tem coisa que dá pra ver que é um exagero. Mas fato que o Diniz, a bola aumenta passa a média, aumenta mais, porque a bola passa mais ali, valoriza mais essa posse na primeira Mas fase. vários times hoje fazem. Gente, já passamos disso. E isso eu falei lá atrás, quando ele estava lá no Audax. Eu falava, vocês estão todo mundo. Lá, se você pegar esse Campeonato Paulista, no Audax, que chegou na final contra o Santos, naquela época, quase nenhum time fazia isso. Quase nenhum time fazendo isso. O Brasil evoluiu nesse sentido. O Fernando Diniz foi um dos primeiros aqui. Era bicão para frente o tempo todo. Hoje você vai assistir um jogo da Série C do Campeonato Brasileiro, a bola está sendo recuada para o goleiro que não vai bicar de qualquer jeito. O futebol evoluiu nesse sentido. Uns mais, outros menos. Depende do goleiro, depende do zagueiro. Aí beleza. O que eu estou falando é, às vezes a falha é individual. A gente tem que saber falar isso. Sim. O Fábio, você falou, né? Eu estava no Newton Santos. A gente tem aqui o Canedo, que é tricolor. Quando o Abel Braga ainda era o treinador do Fluminense, foi no jogo contra o Libertad, talvez, eu estava lá no Newton Santos, o Fluminense jogou, ele foi tentar driblar... Na Olímpia? Olímpia? Eu Foi sempre Olímpia. confundo Olímpia e Libertad. Ele foi tentar driblar o atacante, perdeu a bola, pum, gol do Olímpia. Ninguém falou que foi do Abel Braga. Passou 2 semanas, quando falha com o Fernando Diniz, a culpa é do Fernando Diniz. Gente, a gente tem que começar a culpar o jogador, cara. As escolhas individuais. É óbvio que o Diniz não manda nenhum goleiro ficar driblando atacante. Você tem que, pô, pelo amor de Deus. Mas estimula a jogar mais porque a bola passa Se mais tiver ali. algum erro, claramente. Mas assim, se tem um volante tá aqui, ele passa no pé do volante, óbvio que ele não mandou fazer isso. O cara tem que saber escolher da bola longa. Como o Vasco fez várias bolas longas agora. Enfim, é questão de... O que eu tô querendo dizer é sair do rótulo um pouco. Vamos sair do rótulo um pouco e analisar claro. De fato o jogo. Né? Até coisas porque que- eu odeio aquele termo saidinha do Diniz. Porque É o pejorativo, é Diniz, pejorativo. ele é pejorativo e só falam isso quando dá errado. Quando ele dá dá certo. 90 vezes um jogo certo. É isso. Inclusive, Ele toma poucos gols, assim, pela quantidade de vezes que o time dele sai jogando na primeira fase de construção e mantém a posse ali. Semifinal ele da toma Libertadores. poucos gols dessa forma. inclusive pedir encarecidamente a todas as detentoras de direito que fazem melhores momentos a pegar os lances da origem em alguns jogos. Porque muitas vezes essa saidinha, quando der errado, tá na cara do gol, sai o gol e aparece pra todo mundo o erro do goleiro, o erro do zagueiro. Agora, quando tem uma jogada que vai lá na frente... O erro do time do Diniz. Agora quando tem um erro, o erro do quando time tem uma do jogada Diniz. que sai gol lá na frente e você corta quando o lance passa do meio campo, você perde o tanto de gol que os times do Diniz e de vários outros técnicos fazem começando o jogo lá no goleiro. Isso aí ninguém vê, porque não tá no melhor Mas vem momento, cá, não só tá no vocês no compilado, final não tá da- em lugar nenhum. No final das contas, vocês não responderam, que só eu respondi, né? Que tava entre Diniz e Tite, não precisa ser entre Diniz e Tite, mas o que tá escrito ali. Vocês acharam uma boa opção pro Timão? E olha, vocês não responderam. eu ia falar mais um ponto de atenção que no final ia cair nessa resposta. O Corinthians, ele tá vivendo uma situação ruim no Campeonato Brasileiro. Não parece, mas o Brasileirão já tem 10 rodadas. É. Já tá 1/3 do campeonato, praticamente já foi. Não parece, né? Um quarto. Praticamente. 25%. Não, praticamente 1/3. Chegar a 13 jogos vai ser 1/3. 12 jogos vai ser 1/3. Então, assim, faltam 2 jogos para isso. O Diniz, historicamente, não é um treinador de conquistar pontos no Campeonato Brasileiro.
A classificação é essa. O aproveitamento do... Bota em tela cheia, então, a classificação, por favor. Você vai falando em cima aí. O Corinthians, a gente está vendo ali, é o 16º com 10 pontos em 10 jogos. Né? Então é uma campanha ruim até agora. É muito ruim pensando na qualidade do time do Corinthians. O Diniz, historicamente, não é um treinador de aproveitamento alto em campeonatos brasileiros. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele é, inclusive, um dos aproveitamentos mais baixos. Ele teve uma com São Paulo espetacular, que é o final, né? Exato. Trata como se fosse muito ruim, mas o São Paulo ficou na terceira colocação, nunca mais chegou nem perto disso. Sim. E teve metade com o Fluminense? Teve um ano muito maravilhoso. Foi um ano inteiro, né? Não foi só metade. Foram só duas, mas realmente, no resto... Ele tem campanhas ruins com o Atlético Paranaense, ele teve campanhas ruins com o Santos, teve campanha ruim agora com o Vasco. A média de pontos Cruzeiro, dele... O próprio Fluminense, né? No Depois período da virada do Cruzeiro, do ano, não conseguiu repetir. Então, assim, é um fator preocupante porque ele vai precisar mais do que tudo agora, mais do que ele conseguir estabelecer a ideia de jogo dele, que vai precisar de tempo, a gente sempre fala disso, e tempo ele não vai ter. Então o pessoal já começa aí. Dirigente do Corinthians, que tem aquele costume de falar assim, não, porque o Diniz precisa de tempo para instaurar o trabalho. Às vezes já é até lenda. Eu sou um pouco crítico desse termo, porque os melhores trabalhos do Diniz, ele chega de tiveram resultados rápidos. O do São Paulo teve resultado rápido e o do Fluminense teve resultado rápido. Ele pega o Fluminense em abril, em maio o time já estava comendo a bola. Eu acho, essa para mim é uma das maiores falácias do futebol mais brasileiro. do que estabelecer a ideia de jogo dele, porque isso realmente vai precisar introduzir, ele precisa ganhar pontos. Não vai ter tempo de negociar esses pontos. O Diniz na quinta-feira, quarta ou quinta, agora vai me fugir aqui o dia exato, vai pegar o Platense em Buenos Aires, na Argentina. No domingo tem o clássico, meu amigo. Corinthians e Palmeiras. Começa com 2 derrotas aí, já começa com aqui, ó. Pressão da torcida. Quando falam isso de... o Diniz precisa de tempo, né, para implementar o trabalho dele. Eu sempre fico pensando, qual que é o técnico aí que 2 dias o trabalho está implementado? Não existe isso. Todos os técnicos precisam de tempo. Todos. O Tite, se assumir, 2 palitos aqui, ele vai conversar e vai implementar. O Dorival teve mais de 1 ano, ele não conseguiu implementar. Todos os técnicos precisam de tempo, gente. O futebol precisa de tempo. É que na cabeça das pessoas, o que o Diniz faz é algo tão diferente. Não é tão diferente. Pode ser diferente do que o outro técnico faz. Mas ele conversa sobre os goleiros, por exemplo, Edu. Basicamente, para mim, o que esses goleiros melhoram? Não é nem a qualidade com a bola no pé. Melhor é a confiança. Não. O que ele fala pro goleiro é, meu amigo, ele vai recuar a bola pra você vai estar completamente sozinho. Domina, levanta a cabeça e toca pro lateral ali. Não precisa dar um bico. Você não está pressionado. Ele trabalha a confiança do cara em perder o medo de errar e isso, obviamente, vai melhorar a qualidade para ele sair jogando. Mas ele não ensinou o Fábio a jogar bola quando ele tinha 40 anos. Não foi isso. E ele gera mais opção também. Ele gera mais opção pro goleiro sair jogando. Porque não adianta, muitas vezes o goleiro errou na saída de bola. Beleza, mas ele tinha opção para tocar? Sim. Porque o Diniz, uma das características do time do Diniz é baixar com muita gente para gerar um monte de linha de passe e o goleiro conseguir ter linha de passe para sair jogando. Então isso o Diniz tem mérito. Cara, você vai sair jogando, eu tô te dando essa coragem porque vai ter gente para receber esse passe. E você vai dar. E aí, porque se não tiver, meu amigo, aí tu estuda pra frente mesmo. E dá confiança também, porque pode errar, né? Entre aspas, o pode, porque não der. O erro nunca é bom, mas pode errar. O cara não vai ser esculachado por ele ele não vai errar dessa forma, né? Errar tentando fazer e até isso que eu brinquei aqui, até a opinião pública fica mais em cima do treinador até do que do erro específico do jogador, né? Até isso ajuda um pouco. Assim, outra coisa que eu tenho assim, expectativa do trabalho dele, que na minha opinião, eu tenho uma opinião que a gente já debateu aqui em outros programas, que o futebol é cíclico, né? A gente usa esse terminho aí batido, mas é verdade. Na minha opinião, eu estou falando isso tem, sei lá, 1 ano, 1 ano e meio, o futebol está mudando para menos jogo curto dentro da sua área e mais bola longa. Por quê? Porque isso foi começar, né? Isso começou, vamos pegar só aqui no Brasil, né? Quando o Diniz começou a fazer isso lá no Audax, que eu já citei aqui, o que aconteceu? Não tinha nenhum time treinado para roubar a bola do Diniz. Então era mole, vinha todo mundo igual uns malucos, aí vinha pressionar de qualquer jeito, ele saía e chegava lá na cara do gol. Porque ninguém estava treinado para tanta gente lá atrás, os times não eram treinados para isso. O que aconteceu agora? Aí eu estou falando já de futebol mundial, né? Tá todo mundo treinando pressionar no campo de ataque. Eu brinco aqui com vocês, né? Vocês sabem que são meus amigos, a maior jogada, o maior highlight do Dembélé, bola de ouro, é ele igual um louco, assim, para marcar no tiro de meta. Obviamente eu estou fazendo uma brincadeira, mas essa foi uma das imagens do Dembélé mais
viralizadas aí no último ano, né? O goleiro vai bater um tiro de meta e ele tá assim com o olho esbugalhado, assim que o goleiro bate, ele sai correndo igual maluco. Então todos os times estão treinando muito marcar a saída de bola. E aí não é só o Dembélé, né? O Dembélé vai aqui, porque o outro vai aqui, quando for no lateral direito, a gente vai pressionar aqui o volante. Então todos os times estão treinando muito fazer isso. E o que está acontecendo? Automaticamente está todo mundo treinando, opa, tem espaço na bola longa, vamos trabalhar aqui curto, bola longa lá atrás. Você vê o time do Guardiola. O Real Madrid fez isso com o Real Madrid fez agora o gol lá do Valverde, né, do Courtois. Você finge que vai sair daqui, mas nem finge, né? Você se arma para sair aqui, porque aí todo mundo vem te marcar e tem espaço lá nas costas. Então os times automaticamente estão mudando para ter variações de jogada na bola longa. E aí, eu acho que é aí que a gente tem que ver se o Diniz vai morrer abraçado de um jeito de jogar ou se ele também vai ver que a bola longa também é legal, não é chutão. Vamos só ficar claro aqui, né? Uma coisa é você recuava lá pro seu goleiro, pro seu zagueiro, o cara, dava um bico pra alguém brigar lá na frente. Outra coisa é você criar jogadas aqui, vou tocar aqui, quando voltar no meu goleiro, meu atacante ponta esquerda vai estar fazendo um facão lá atrás e eu, vou dar um lançamento lá nas costas do outro lateral que é baixinho do time adversário. É isso que está acontecendo. Então, eu acho que hoje em dia os times estão muito mais preparados para roubar a bola no campo de ataque. E aí, de repente, o estilo do Fernando Diniz esteja ficando um pouquinho obsoleto. Talvez ele tenha que se reinventar para ter também bola longa. Apesar de que a saída do Diniz é uma saída diferente do que a gente costuma ver, né? Ele baixa com a gente vê, por exemplo, essa questão do zagueiro virar quase um lateral espetado, os volantes virarem zagueiros. É um carrossel ali que não é muito comum a gente ver. E aí, para os times que vão enfrentar o Diniz, eu já vi muitos técnicos falando sobre isso. Não, tem que ter um trabalho diferente para como é que a gente vai pressionar e tudo mais. Mas apesar disso, o próprio estilo do Diniz, já passou em quantos clubes aqui no Brasil? Já está quanto tempo que o Diniz está sendo falado? Então já está mais batido, de fato. Então acho que faz muito sentido. E eu não imagino, por exemplo, o Pedro Raul sendo titular no Corinthians, né? Para ter essa bola longa quebrada o tempo inteiro, para ele fazer o pivô, acho que isso não vai acontecer. Só um parênteses antes de a gente continuar no assunto. Por quase 100 pessoas aqui na live. E, cara, o like baixo. Vamos dar like, vamos compartilhar. Menos de 60. Vamos divulgar. Ó, se tá gostando do papo, tá gostando do assunto, vai ter live direto aqui agora. Palmeiras líder já, hein? Só antes de passar, vai, depois eu vou. Falar um pouco ainda, só para finalizar esse assunto do Diniz, assim, respondendo sem ficar no mulo, né? Se é uma boa escolha. A gente não respondeu a pergunta. Eu vou responder agora. Ensaboados. Eu vou responder agora. Eu acho que é muito difícil você falar que isso é uma boa escolha ou não é no futebol brasileiro, porque tem outro? Tem algum outro nome? É isso, as coisas giram tanto, é jogo todo dia, enfim, o que é uma boa escolha pro futebol? Quem é essa boa escolha? Eu não tenho capacidade de chegar e falar assim, não, fulano é o técnico ideal para esse momento do Corinthians. Aí fulano pede lá pro Platense, pede pro Palmeiras, irmão, não aguenta 3 jogos, vai embora. É difícil, o futebol brasileiro é muito difícil ter essas opiniões, cravar, é o melhor. Mas eu acho que pode dar certo. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Confesso que não tô convicto de que, cara, não, eu acho que o Diniz vai pegar esse time do Corinthians e vai fazer esse time voar. Não tenho essa convicção. Não tenho. Eu acho que a pergunta é mais o seguinte: tem algum técnico que você acha que vai fazer o time voar? Essa é a questão, entendeu? A gente consigo. Tem que ir no limite do Corinthians. Não consigo que o Corinthians já não seria Tite ou Diniz eram os principais agora. Então, sendo que o Corinthians já não consegue um Felipe Luiz, né? Na verdade, mais ninguém do futebol brasileiro consegue. Então, os nomes são esses. E a minha resposta seria até facilitada pela outra opção, ser o Tite, que aí, para a gente rapidamente falar sobre o Tite, eu acho que ele sai muito mal do Cruzeiro, e não no Cruzeiro, ele sai muito mal com ele mesmo, eu acho. Alguns episódios ali que marcaram, e eu acho que animicamente, assim, mesmo de moral, tal, o Tite, eu não sei se ele tá tão bem assim para assumir essas broncas. Eu sei que com o Corinthians tem uma relação mais facilitada, embora até um pouco de ranço da torcida, porque ele disse alguns nãos recentemente, e a torcida pegou isso, né, botou para dentro dela ali e falou, cara, né? A gente foi tão feliz junto, aí você fica inventando desculpa aí, falou de alguma coisa lá e logo depois estava assumindo um outro clube, óbvio que o Tite também teve as suas razões. Principalmente quando ele assumiu o Flamengo. Né? Ele falou que ele não ia assumir nenhum time até o final do ano e ele foi e acertou com o Flamengo. Entre Tite e Diniz, eu acho que eu estou muito mais pró-Diniz aí, mas também tem as minhas ressalvas. Sem essa convicção, né? E outra coisa, assim, né? É um casamento que ele tem que ser bom para os dois, porque o Diniz já veio de um Cruzeiro conturbado lá, né? Aquele fim do Fluminense também. Fim do Fluminense que foi muito semestre ruim. Do Fluminense. Aquele semestre de junho de 24 até junho de 24 foi muito ruim. Assim, desgastante. Quase que rebaixou o Fluminense, aquele início tão ruim de brasileiro assim. Depois a passagem pelo Cruzeiro foi frustrante, eu não vou nem dizer decepcionante, foi frustrante, porque eu acho que
que ele também não teve muito... O próprio Pedrinho demitiu ele meio do nada. Assim. Quando ele ganhou os reforços que ele não isso, pediu, exato. ele foi mandado embora. Ficou meio... Depois até o Léo Jardim assume e barra o Gabigol, o Dudu, tira todo mundo. E depois vem de um trabalho no Vasco, que apesar de ter tido a final da Copa do Brasil, também não sai deixando saudade em São Januário, né? Então o Diniz precisa também dessa resposta de que, pô, calma aí, eu não sou treinador de um, É a de um última trabalho grande só. chance num clube grande, pelo menos Ah, em não, sequência. última grande não. Eu acho que vai ter Não, sempre... porque o futebol é dinâmico. vai Se ter bobear sempre esse time. ano ainda, ele vai pra outro É ainda. isso, pô. vai ter sempre time apostando, mas assim, para dar aquele, manter o peso, né, manter o status que ele saiu do Fluminense. Recuperar lá uma de como campeão da sequência boa Libertadores. de trabalhos. E pro próprio Corinthians, gente, como eu falei, já tem 10 rodadas de brasileiro. Se esse trabalho não vingar rápido, esse trabalho não tem A fase de grupos toda da toda a Libertadores Libertadores até agora. maio. Então assim, se esse trabalho não vingar rápido, tem 17 jogos até a Copa do Mundo. Se não vingar rápido, irmão, o segundo só- semestre fica muito comprometido.